continua, a gente vai ter agora o time-lapse do processo criativo do Lucas Torquato. Valeu? Valeu, Hugo. Foi muito bom, cara. Obrigado aí do convite, cara. Foi muito massa. Que nada. Valeu, meu velho. Um abraço. Sucesso. Valeu. Abraço aí, cara. Sucesso, hein? Valeu. Fala, galera. Meu nome é Lucas Torquato e eu vou mostrar para vocês um pouco do meu processo de pintura. Nesse caso, eu fiz um desenho que durou umas 4 horas, mais ou menos, e eu tô procurando fazer ele de imaginação. Eu acho que só usei referências para os esquilos dessa pintura, porque eu acho que nunca desenhei um esquilo na vida, então foi uma boa ideia dar uma olhada pelo menos como eles são, para que eu não errasse muito feio neles. A ideia de fazer esse desenho sem referências é que eu quero passar por alguns problemas bem comuns da ilustração, que eu mesmo passo várias vezes, mas que normalmente são muito bem controlados se a gente tiver uma boa ideia de onde a gente está indo. E para isso, ter referências e fazer sketches prévios ajudam demais na hora de evitar esses erros. Eu estou estabelecendo um sketch de linhas porque eu quero ter uma boa noção do volume da personagem, dos elementos na cena. Geralmente, eu começo mesmo por linhas, mas às vezes eu também começo por manchas. Eu sinto que nas manchas eu consigo visualizar bem também o volume, mas como eu estou fazendo de imaginação tudo sem nada, eu prefiro usar as linhas. Eu me sinto um pouco mais seguro nesse sentido. Eu estou fazendo alguns elementos das folhas ali, e esse círculo no rosto dela é para mostrar o ponto focal. Todas as setas indicam para onde está indo o flow do desenho. Então, o galho, as pernas, a mão dela, os esquilos, o cabelo, o vestido dela. Tudo isso leva para o rosto dela, que é o ponto focal. Agora eu estou blocando os elementos da cena. Eu normalmente faço um layer só para o conjunto de coisas, tipo um layer só para ela e para o esquilo na mão dela e o galho, outro layer para os elementos do foreground, do primeiro plano, e outro layer para os elementos do background. Mas tem muita gente que acaba preferindo separar cada elemento num layer, tipo o vestido em um, a pele no outro, o cabelo em outro, e assim vai. Nesse momento eu estou separando as luzes e as sombras. Eu comecei com uma cor base que seria mais ou menos a cor da minha sombra, então eu sinto que fica mais fácil e mais rápido adicionar dessa forma, porque daí a cor da luz já dá um bom impacto no desenho. Você já pode observar bem como ele vai ficar logo no início, apesar de você fazer vários ajustes depois, né? Eu comparo bastante com o sketch, então eu mantenho o sketch numa camada em cima e desligo ele e ligo ele na hora que eu quero ver. Às vezes eu só diminuo a opacidade do sketch e vou pintando por baixo também. Esses elementos do primeiro plano, os esquilos, o galho, as folhas, que estão mais para frente, mais escuros, eles são importantes num desenho para mostrar quais elementos estão mais perto e outros mais distantes. Isso dá profundidade do desenho. Fica mais interessante a pintura se você sabe o que está mais perto e o que está mais longe, do que apenas um personagem no fundo e fica meio chapado, fica meio sem perspectiva, vamos assim dizer. Outra característica muito interessante desse desenho é que ela está numa floresta, e às vezes a gente esquece disso, das peculiaridades do elemento, do ambiente onde o personagem está. No caso, na floresta, você tem a sombra projetada das folhas que estão em cima, a não ser que o personagem esteja numa clareira, mas geralmente você vai ter esse tipo de sombra que você pode ver nos braços dela, na coxa, no vestido e no tronco, onde nós vemos algumas sombras em formato de folhas sendo projetadas. Isso dá bastante credibilidade para o desenho.
Então sempre tomar um cuidado para saber onde seu personagem está. Isso ajuda muito na hora de pintar, porque se ele está num ambiente que reflete muita luz do solo, por exemplo, você já sabe que você precisa pôr aquela luz, então dá uma sensação maior de controle. E pensar nisso antes mesmo de começar a pintar, na hora de elaborar o sketch, é essencial para que você não se perca durante o processo. Uma coisa bastante importante que é necessário ressaltar é que os elementos do desenho, eles têm texturas diferentes. No caso, o cabelo dela tem uma textura. Eu quero que seja um cabelo bem fino, bem liso. O vestido tem outra, a pele tem outra, os troncos tem outra. E quando o espectador fica com a certeza de que eles são elementos diferentes, acaba que dá uma sensação melhor no desenho. A pintura fica mais interessante se você sabe se a pele é pele, se o tronco é madeira e assim vai. Porque quando tudo parece de um elemento só, por exemplo, de plástico, acaba que dá uma sensação de fantasia, de algo irreal. E se isso não for parte do seu estilo, ou seja, se você não explora isso de uma maneira bem convincente, de modo que tudo pareça plástico, por exemplo, e fique legal assim, acaba que fica meio estranho, sabe? Tem artistas que conseguem fazer isso muito bem e fazem os personagens como se eles fossem de brinquedo. Isso varia do estilo, mas como, por exemplo, o meu estilo ele é um pouco mais puxado para o realismo, não se propõe a ser um realismo completo, é claro, não tenho interesse nisso, mas ele tem um certo realismo, ele puxa para a realidade de uma certa forma. Então eu tento fazer uma proporção mais realista, eu tento trazer também uma luz e sombra um pouco mais realista. Então as texturas também tem que ser um pouco mais realistas, caso contrário fica meio esquisito. Então você tem que combinar os elementos da cena para que eles não fiquem distoantes. Como por exemplo esse esquilo, eu estou tentando renderizar ele de modo que ele pareça peludo mesmo, não que ele pareça uma criatura de plástico. O mesmo vale para o tronco, senão ia destoar do resto, ia ficar esquisito. Uma coisa muito importante a se ressaltar é que durante a pintura é muito comum a gente ver as pessoas dando muito zoom, fazendo muita aproximação da câmera e detalhando cada coisinha, tipo os cílios dela, os detalhes, as dobrinhas do lábio, os detalhezinhos do tronco, faz um musguinho ali que é quase imperceptível se você distanciar a figura. E tudo isso ele é bem irrelevante, porque de modo geral o que você vai ver é como se você estivesse vendo a figura de longe. Você vai bater o olho e vai ter a sensação mais ou menos do que você está vendo ali naquele quadrinho na parte esquerda superior, no navegador do Photoshop. É isso que você vai ver. Então o que destaca ali naquela dimensão é basicamente o que o seu cérebro vai interpretar de importante na pintura. E se você coloca um elemento muito detalhado, tipo um olho muito bem definido, com uma pupila e os cílios muito bem definidos, nessa distância em que o personagem aparece inteiro na cena, por exemplo, fica estranho. A não ser que todo o resto seja muito bem detalhado, fica esquisito. Então, de modo geral, o que me ajuda muito é manter aquele navegador ali e detalhar pouco as coisas e variar pouco também na dimensão do pincel. Não colocar muito pincelada pequenininha, sabe? Fazer um pixel art ali, não vale a pena. Geralmente eu distancio a pintura com zoom e dou o zoom só em algumas partes que eu preciso de muita precisão, mas não que eu vá detalhar e pesar a mão naquela parte, eu vou apenas fazer com maior precisão. Essa é uma vantagem do Photoshop, você pode dar muito zoom, mas tem que tomar cuidado, porque senão você se perde. Nesse momento eu estou colocando algumas camadas aditivas que são de Color Dodge e de Screen. Eu acho que usei de Multiply também, para melhorar um pouco a iluminação da cena.
A vantagem de usar essas camadas é que você não precisa fazer a luz no pincel, assim, pintar ela. Você simplesmente adiciona ela. Então ela adiciona o que está por baixo e fica muito interessante explorar isso. Ajuda a setar o mood da cena muito mais fácil. Estou colocando também umas partículas para definir um pouco do mood da cena. Aí vem a camada de multiply. Essas partículas, elas são interessantes, mas eu geralmente não gosto de colocar muitas e fazê-las ficarem muito evidentes, porque elas vão aparecer bastante, elas brilham, né? E eu tenho um pouco de receio de roubar o foco da pintura, que deve ser o rosto dela no caso. Como eu estou fazendo essa pintura como uma demonstração e não como um trabalho para um cliente, eu estou fazendo ela bem solta. Então o que eu fiz foi juntar todas as camadas para que eu pudesse fazer alguns ajustes, como eu fiz ali no Liquify. Eu juntei tudo e eu fico criando camadas por cima para fazer os ajustes. Às vezes eu mantenho a camada original por baixo para eu comparar. Então eu ligo e desligo a visualização da camada para eu ver que progresso eu fiz naquela hora. E isso me ajuda bastante se é uma pintura bem solta que eu estou fazendo. Se é uma pintura para o cliente, geralmente eu vou manter as camadas separadas até o fim, porque ele pode pedir alterações que vão ser muito mais difíceis se eu tivesse juntado tudo já. Agora nesse processo eu vou começar a fazer uma espécie de paint over na minha própria pintura. Eu vou começar a corrigir alguns erros que ficaram bem óbvios, mas eu não vou fazer um salto muito grande. É apenas para demonstrar a importância de se ter uma referência do seu lado na hora de fazer a pintura, porque na arte quanto mais certeza você tiver é melhor. Quanto mais certeza de como fazer um pano, por exemplo, melhor. Você não vai gastar tempo. Aí no caso eu estou adicionando algumas dobras porque na minha imaginação eu pensei que ia ficar interessante o pano grosso, mas acabou que durante a pintura eu senti que se ele fosse mais fino, ficaria muito melhor. Então ali no tronco dela eu acabei fazendo ele fino e depois eu tive que consertar embaixo. Eu fiz uma estrutura ali de sketch por cima só para eu ver o tronco dela, se estava tudo em ordem. E eu senti a necessidade de modificar um pouco a anatomia dela. Novamente, isso seria muito mais certo se eu tivesse feito um sketch antes, baseado em alguma referência. Pode ser uma referência que você mesmo pose para foto, ou que você peça para algum amigo fazer, ou mesmo alguma referência da internet. O que é interessante é você sempre adaptar essas referências que você pega da internet para não parecer uma cópia descarada, ainda mais porque é legal exercitar a sua imaginação com isso, ver o quanto você pode chegar. Eu adicionei alguns elementos de couro no design dela, porque como eu não passei muito tempo definindo o design, eu acabei sentindo essa necessidade de adicionar outros elementos para diferenciar o vestido do resto. E no final eu coloquei uma camada de color balance para setar um pouco melhor, para ajustar um pouco melhor o mood geral da pintura. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. No geral, essa é uma pintura que ela foi feita bem rápido e eu tentei passar por esses problemas para mostrar para vocês como é interessante a gente ter a certeza das coisas. Normalmente é interessante fazer um board com várias referências, com vários exemplos de coisas que você quer pintar, e na hora de fazer o seu, você juntar todas elas. E uma coisa muito importante é pegar referências da realidade mesmo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e até uma próxima vez.